Estamos a todos, então, desejando que o Espírito Santo ilumine a sua vida e fale ao seu coração. Você que está comigo aqui e você que está aí participando conosco através do YouTube, nós convidamos a participar realmente do culto, onde você está reunido com a sua família, para juntos crescermos na graça do nosso bom Deus. Hoje eu quero compartilhar um versículo, depois nós usaremos mais outros textos. Atos, capítulo 20, versículo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Abra sua Bíblia e leia comigo esse texto riquíssimo e com certeza o Espírito Santo se encarregará de aplicar ao nosso coração esta mensagem para desafiar-nos, para nos colocarmos mais próximos da sua vontade. Atos, capítulo 20, versículo 24, assim está escrito: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Que o Deus da palavra, o Senhor absoluto, aquele que inspirou aos escritores, também nos ilumine para que possamos tirar desta palavra vida para o nosso coração. Amém. Eu queria hoje falar justamente sobre o tema a glória de Deus, o motivo central da vida do crente. A glória de Deus, o motivo central da vida do crente. E eu comecei a perguntar a mim mesmo, no momento que eu estava preparando esse texto, que eu li esse versículo e estava preparando o texto, qual seria o meu maior motivo para me manter vivo? E eu me deparei com algumas reportagens, algumas histórias de pessoas que muitas vezes disseram: eu estive muito mal, mas eu lutei pela vida por causa do meu cônjuge, ou por causa dos meus pais precisam de mim, ou por causa dos meus filhos, por causa da família, eu lutei para viver, então eu luto para viver e viver bem por causa de, e aí cita alguma coisa especial na sua vida, que são coisas boas, mas que não é o ponto central para a luta do crente. O apóstolo Paulo, nós já conhecemos a sua história, nós que estamos aqui no templo, e muitos que estão aí nos ouvindo também, possivelmente todos até, conhecem a história do apóstolo Paulo, e nós sabemos que o apóstolo Paulo foi um apóstolo sofredor, foi um apóstolo que tinha tudo, e que tinha, entre tudo, ele tinha sucesso, ele tinha autoridade, ele tinha inteligência, conhecimento e também tinha violência. Ele agia realmente dentro daquilo que foi lhe concedido no dia a dia. Ele é um homem que foi muito bem preparado culturalmente e também no contexto de uma educação. Ele foi educado aos pés de Gamaliel. Seria como frequentar hoje uma grande universidade e de destaque. Alguém que sabia muito. Este era o apóstolo Paulo. Claro, estou falando para você em casa e você sabe disso também, não é verdade? Assim como nós aqui sabemos e estamos relembrando isso, quem era o apóstolo Paulo. No entanto, um dia o Senhor Jesus o encontra. Ele vai buscar e ferir e prender aqueles que seguiam o caminho, que seguiam a Jesus, e de repente o Senhor Jesus o encontra no caminho de Damasco, e ali então o derruba, e ali destrói aquele antigo, aquele velho, aquela velha natureza, aquele coração endurecido, e faz dele uma nova vida. E agora tudo é diferente no seu coração. A sua vida, as suas ações, a sua atitude, tudo agora é motivado agora pelo novo nascimento. E ele faz a primeira viagem missionária, ele faz a segunda viagem missionária, e quando ele faz a terceira viagem missionária, ele chegando em Mileto, ele manda chamar os presbíteros que estavam em Éfeso.
E quando ele chama então os presbíteros, ele começa a instruir os presbíteros referente à obra de Deus, à evangelização e aquilo que Deus tem para e com a sua vida. E ele fala nos versículos 22 em diante: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Ele tinha consciência, o Espírito Santo o revelara, que ele então enfrentaria nas cidades, até chegar em Jerusalém, cadeias e tribulações, e ele não sabia qual seria o fim disso em Jerusalém, se ele morreria ou não em Jerusalém. E é dentro deste contexto, e este que foi lido no final, então, o versículo 23, que ele inicia o versículo 24, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ah, meu amado irmão, minha amada irmã, você que agora está aí reunido com a sua família na sua casa, vocês que estão aqui neste local separado para cultuarmos a Deus, nós temos que pensar que muitas vezes as prioridades da nossa vida não têm sido realmente as prioridades espirituais. E isso é triste. Às vezes nós vivemos muito mais para esta vida. E a motivação, a luta para viver, para não morrer, para fugir das tribulações, não tem muito a ver com as coisas do céu, mas tem a ver com as coisas aqui da terra. E ele vai deixar bem claro que, olha só o que ele está dizendo, em nada considero a vida preciosa, poderia também dizer, em nada considero a vida como um tesouro precioso. Mas o que realmente mantinha-o firme na luta pela vida era o propósito de Deus no seu coração, o chamado de Deus. Eu queria destacar aqui algumas lições para a gente aprender e sermos relembrados e edificados na palavra do Senhor. Então, a primeira lição que eu gostaria de tirar aqui é que a nossa vontade, a vontade do crente, ela é sempre suplantada pela glória majestosa de Deus. Veja bem, quando você tem este versículo 24, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, o que ele está dizendo é que todos os seus desejos, e ele os tinha, naturais, todos eles tinham que ser colocados dentro do parâmetro da vontade maior, da vontade de Deus. E essa questão de querer que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa vontade, não é algo forçado. Eu tenho tido muita preocupação com muitas pessoas que frequentam os cultos, que estão principalmente na escola dominical e têm este ato de vir ao templo, de estar no templo e de estar cultuando ao Senhor, principalmente no domingo de manhã, como um peso. Às vezes a pessoa levanta, ela vem porque ela é obrigada a vir, porque senão o professor vai chamar a atenção dela, escuta, você não vem na igreja domingo. Então começamos a vir ao templo, a ir às reuniões, a ler a Bíblia, a orar, muito mais para evitar uma cobrança do que simplesmente pelo um prazer, pela alegria do próprio Deus, de cultuar ao Senhor. As questões espirituais, elas não são externas, elas são externadas, mas elas não são externas. Elas começam de dentro para fora. A nossa vida verdadeiramente espiritual, a vida de Deus, ela começa de dentro para fora. Por isso Jesus diz que é necessário nascer de novo.
O apóstolo Paulo já disse aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 13, ainda que eu distribua todos os meus bens, ainda que eu faça todos os bens para as pessoas, ainda que eu distribua tudo e ainda dê minha vida por alguém, se não tiver amor, nada disso me aproveita. Porque a questão não é simplesmente o que você faz, mas o que lhe conduz a fazer. E o apóstolo Paulo vai deixar muito claro aqui justamente isso. Ele diz, em nada considero. Ele não diz assim, não é uma força, há uma exigência de Jesus que eu preciso dar a minha vida. Há um preço muito alto que eu não gosto disso, que eu não quero isto, eu estou fazendo só mesmo para não perder a salvação. Não, não é isso. O que Paulo está dizendo aqui é que ele considerava, em nada considero, é algo daqui, é algo do coração, não é simplesmente um mandamento, uma ordenança legal, é algo que há um mandamento, mas este mandamento ele é recebido como algo extremamente superior à minha fragilidade e à minha possibilidade de gostar das coisas, desejar as coisas. Eu quero chamá-lo ainda dentro dessa primeira lição para a epístola de Paulo aos Filipenses. Eu quero destacar com você aqui algumas coisas importantes. Filipenses capítulo 1. Preste atenção o que é uma visão de alguém que está realmente transformado pelo Espírito Santo do Senhor. Você que está em casa, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1 e acompanhe conosco, por gentileza. A partir do versículo 12, veja bem, Paulo está preso. Paulo está escrevendo aos Filipenses, ele está preso. E ele vai dizer que a prisão dele não tem a ver com uma autoridade secular. A prisão dele tem a ver com um propósito divino. E ele vai dizer o seguinte, olha só os benefícios da minha prisão. Aí ele vai falar que no versículo 12, tem contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que ele tem usado aquele momento de prisão para fazer missões, pregar aos soldados, aqueles ali que estavam conduzindo, guardando ali na sua prisão, a guarda pretoriana, e ainda pregando a outras pessoas. Outra coisa que ele vai dizer é que isso também serve efetivamente para que a igreja de Filipos seja fortalecida na sua fé e também encorajada a pregar o Evangelho. Quando ele chega então no versículo 19, ele diz, estou certo de que, por isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus, que me redundará em libertação. Então dá para entender que Paulo também desejava a libertação, lógico. O Evangelho não é o Evangelho daquele que apanha e diz, que bom que eu estou apanhando, bata mais, bata mais. Não, não é isso. Mas a questão existe sim um desejo de libertação, mas presta atenção no versículo 20, segundo a minha ardente expectativa, há um desejo de libertação, mas a ardente expectativa e esperança de que nada serei envergonhado, antes com a ousadia, como sempre, também agora. Olha qual que é a expectativa ardente de Paulo, que está acima do seu desejo de libertação. Será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela morte, quer pela vida. Ou seja, se o Senhor me libertar, Ele será glorificado, porque Ele me libertou. Se eu morrer, Ele será glorificado, porque Ele me sustentou a fé até a morte. Então, tanto na morte quanto na vida, será
Cristo engrandecido no meu corpo. Olha só o que Paulo tem como essência. O seu coração está cheio de: eu quero glorificar ao Senhor, independentemente da minha vontade, que é secundária. A minha vontade se torna secundária quando a vontade de Deus vai de encontro, ou seja, contrária à minha vontade. Mas ele continua, olha só o versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Preste atenção. Olha só o versículo 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. 23. Ora, de um e de outro estou constrangido. Olha o que ele diz. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas olha o versículo 24. Mas, preste atenção, por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. O que ele está dizendo é o seguinte: morrer para o cristão é uma bênção. É claro que a gente chora, é claro que a gente luta pela vida, é claro que a gente quer viver. Mas o cristão que morre, ele está seguro com Jesus para sempre. Ele está dizendo, mas, embora o desejo estar com Cristo para sempre, mas se ele será glorificado na minha vida e no meu sofrimento, na conversão de almas, então eu fico aqui. Por quê? É a vontade de Deus que tem que prevalecer, porque ela é boa, porque ela é agradável, porque ela é perfeita. A vontade de Deus é soberana sobre a nossa vontade. Ele está dizendo muito claro, agora voltando para o livro de Atos, capítulo 20, ele está dizendo então aqui, olha só comigo, você que está em casa, preste atenção no versículo 23 do Atos 20, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura, ou seja, há uma revelação. O Espírito falou para Paulo o seguinte: o que cerca ou o que espera você agora, de cidade em cidade até Jerusalém, é cadeias e tribulações. E diante disto, ele vai dizer o seguinte: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que viver é ruim? Não, ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo aqui, meu amado irmão e minha amada irmã, é que houve uma transformação, que o Espírito Santo entrou no seu coração, lhe deu nova vida, e agora ele entende, ele compreende que a vontade de Deus tem que ser realizada acima da sua vontade. Não é mais o que ele quer, mas é o que Deus quer para a vida dele. Então ele vai dizer que aquilo que está de dentro para fora, eu considero em nada a vida preciosa para mim mesmo, olha só, contanto que eu complete a carreira. Então, qual é o objetivo do apóstolo Paulo? O objetivo do apóstolo Paulo é que a vida dele aqui na terra tem um propósito divino, e o que mais ele anseia é justamente cumprir cabalmente aquilo que Deus determinou para ele. E o que Deus determinou para ele, ele quer dizer assim: eu quero fazer de maneira cabal, eu quero me esforçar, eu quero levar a cabo, eu quero dar o meu melhor na obra do Senhor, eu quero me gastar na obra do Senhor, eu quero me envolver na obra do Senhor e cumprir tudo aquilo que Deus determinou para mim. Por que razão que ele diz isto? Porque, preste atenção, olha o que ele vai dizer: que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi de quem? Do Senhor Jesus. É interessante, porque tudo aquilo que nós fazemos após a conversão tem a ver com o céu, tem a ver com Deus, tem a ver com Jesus,
com o Espírito Santo. E é Ele que opera em nós. É este Deus que opera em nós e, consequentemente, através de nós. Interessante, porque a expressão ministério aqui no versículo 24 é a diaconia. Então, o que Paulo está falando aqui não é uma postura. Quando a gente pensa aí de ministro, ministério, ministro, logo você pensa naqueles homens famosos, né? Ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Ou por aí vai, né? Pessoas que são servidas, pessoas que são da alta classe. Na verdade, o diaconato é justamente a literalidade de diáconos, é servir os servos de Deus. Presta atenção. É um servo abaixo dos servos. É isto que Paulo está dizendo, que um ministro, e dentro do ministério, e aí não é só a ordenação, mas dentro de um trabalho espiritual, quando nós nos convertemos, nós todos nos tornamos servos dos servos. Isso choca este mundo. Isso choca, isso leva à loucura as pessoas deste mundo. Eles não conseguem entender e nunca entenderão, a não ser que o Espírito Santo do Senhor abra os olhos dos seus corações e revele a glória de Deus na face de Cristo. Aí sim, eles entenderão isto. O reino de Deus é avesso a este mundo. Tanto é que Jesus disse, aqui é assim, o menor serve o maior. O maior é servido pelo menor. No reino do meu Pai é diferente. No reino do meu Pai, o maior é aquele que serve a todos. Nós temos que glorificar o nosso Senhor, porque há prazer no serviço, porque o serviço estabelecido dentro do propósito desta vida é para exaltar, é para glorificar ao Senhor. Assim, a glória de Deus passa a ser o ponto central, a motivação central da nossa vida. Se for para eu viver mediocremente no contexto espiritual, então é melhor não morrer, é melhor não viver. É isso que Paulo está dizendo. A vida não tem sentido a não ser cumprir, obedecer e viver para a glória de Deus. É isso que ele está dizendo. E o que ele recebeu como ministério? O que ele recebeu do Senhor Jesus? Então ele recebe o ministério, recebe do Senhor Jesus. Eu queria só destacar aqui, antes de passar aqui, de quem ele recebeu. Ele recebeu justamente daquele que disse no último dia, ali na cruz do Calvário, Pai, está consumado. O que ele estava dizendo é justamente assim, está completo, fiz tudo o que me foi ordenado para a redenção. E agora, quando chega na ressurreição, após a ressurreição, ele aparece aos discípulos em porta fechada e diz para eles assim, paz seja convosco, recebei o Espírito, soprou sobre eles e disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Preste atenção nessa palavra, talvez você não parou ainda para pensar, você que está em casa talvez não tenha parado até agora, mas pare agora e pensa nesta ordem de Jesus, neste comissionamento de Jesus, quando ele então diz, assim como eu fui enviado, no meu envio, eu envio vocês. Prestou atenção na responsabilidade missionária? Prestou atenção na responsabilidade de manifestar a glória de Deus, assim como Jesus fez o tempo todo, para que o Pai fosse glorificado nele? Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele disse, Pai, glorifica o teu nome, glorifica o teu filho. E ele vai orar, ele ora, Pai, santificado seja o teu nome, ou seja, que a minha vida, que as minhas atitudes destaquem a santidade de Deus, a beleza de Deus, a glória de Deus.
É este Jesus que deu a Paulo e que nos dá também a missão e também o ministério do serviço para a glória de Deus. Qual é então esse ministério? E o que eu faço? O que é revelado nesse ministério? Presta atenção na parte final aqui do versículo. Para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Preste atenção nessa expressão. É muito comum, depois da queda, o homem carregar um senso de orgulho. Assim, há muito orgulho no coração do homem, e ele quer sempre pagar. Ele não quer receber alguma coisa de graça, ele quer merecer alguma coisa. Eu tenho falado, né, até o nosso idioma português, né, quando você dá alguma coisa, o cara, muito obrigado. Bom, se é obrigado, eu estou me obrigando a você porque você fez alguma coisa por mim. Então, estou me colocando à sua disposição. Me tornei seu servo porque você fez. Então, estou devedor a você. Então, nós gostamos de pagar por aquilo que nós recebemos. E não é diferente com o evangelho e com a salvação. E isso não está só no meio da Igreja Católica Romana, que tem a visão de que Deus ministra a graça e dá um passo para o homem, e o homem por si só, então, se entende pecador e dá um passo para pegar esta salvação. Mas esta visão também está em muitas outras denominações, e por que não afirmar em muitos presbiterianos que relutam contra a fé reformada da graça salvadora. O que ele está dizendo aqui é que ele tinha que testemunhar o evangelho da graça. O evangelho da graça é justamente o evangelho que aniquila a qualquer possibilidade humana. O evangelho da graça é aquele que joga o homem no chão e diz: a única coisa que você merece é a condenação. Você já ouviu uma oração: Senhor, abençoe conforme o meu merecimento? Eu já ouvi. É claro que a pessoa estava falando ali, talvez numa ignorância, e se ele for um cristão e ainda ignorante, claro que o Espírito Santo é capaz de transformar aquela vida, mas no momento em que eu ouvi, eu disse baixinho assim: misericórdia, Senhor, porque se o Senhor for ministrar sobre a minha vida o que eu mereço, vocês seriam atingidos, porque eu mereceria cair fogo do céu aqui agora e me queimar. O evangelho da graça, ele anula qualquer possibilidade de bater no peito e dizer: olha para mim. Agora, com a rede social, se tornou então mais tentador ainda. Com a rede social, aí as pessoas agora estão indo para as ruas ou levando uma cesta básica, e eles fazem questão de fotografar entregando a cesta básica e depois colocar na internet para dizer: olha como é que eu estou agindo. Nós gostamos, antes nós contávamos, agora nós fotografamos e mostramos. Sabe para quê? Para dizer: está vendo só? Eu sou salvo, mas eu faço alguma coisa. Certa feita eu ouvi alguém dizer, e para os irmãos aqui já é repetido, mas para você que está me ouvindo aí, talvez não. Eu ouvi uma frase, o seguinte: fulano de tal, meu vizinho, falou que vai para o céu. Mas não pode. Não pode porque ele não frequenta a igreja, porque ele faz isso, faz aquilo outro. Eu nasci na igreja, eu fui levado pelos meus pais para a igreja, eu tinha que ir para a igreja, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro, eu não faço aquilo outro, eu não faço aquilo outro. É impossível eu ir para o céu por isso e ele ir para o céu também. Ou seja, o ladrão da cruz ali, na visão dele, aquele que se converteu, estava apagado do céu, né? Apagado do céu. Eu não estou dizendo que você que vai ficar em casa, que vive com a Maria, você é salvo, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo o outro lado. Eu nasci aqui, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, por isso eu sou melhor do que... Não.
O Evangelho da Graça, ele vai dizer o seguinte: se você nasceu no lar evangélico, se você peca menos do que os outros, glória a Deus por isso. Se você vive para a glória de Deus, glória a Deus por isso. Mas a razão da sua e da minha salvação está neste Evangelho da Graça. É Jesus Cristo na cruz. Fora disso, todas as igrejas serão condenadas. Sem Jesus, a IPB será condenada. Sem Jesus, os pastores já estão condenados. Sem Jesus, você já está condenado. Sem Jesus, não há salvação. Nós temos que testemunhar isso. Tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui e agora. Este entender como nós cantamos, exaltando a gloriosa obra de Deus, o poder maravilhoso de Deus. Tudo isso é graça. É porque o Espírito Santo do Senhor desceu ao nosso coração, entrou no nosso coração e tirou a venda dos nossos olhos. Tudo é de Jesus. A glória dele, a majestade dele. Eu louvo a Deus pela nossa equipe, porque às vezes a gente vê algumas igrejas que não têm uma equipe como a nossa para fazer uma transmissão como esta, que estão sempre aprimorando. Nós louvamos a Deus, até pelos meninos que tocam, que cantam, tem 2 equipes, sempre aí revezando, o outro não pode vir, o outro vai, e sempre fazendo isso, e sempre do melhor do coração. Eu louvo a Deus por isso. Embora eu olhe para vocês, equipe, e parabenizo pelo trabalho excelente que estão fazendo, mas esse trabalho excelente de vocês, se fosse feito para remerecer alguma coisa, seria como trapo de imundícia diante do Senhor. Deus olharia e falaria assim: vocês erraram nisso, erraram nisso, erraram nisso, erraram naquilo outro, erraram aquilo outro, erraram aquilo outro. Não pelo fato do feito, mas pela motivação, se fosse a motivação equivocada. Glória a Deus, que eu sei que não é, e nós temos lutado para isso, com certeza. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Mas tudo que nós fazemos, ainda que eu aprenda os idiomas hebraico, grego, e fale-os de cor, ainda que eu tenha uma palavra muito capaz de mexer com a sua emoção, ainda que eu tenha a capacidade de me vestir com as roupas mais caras, ainda que eu tenha a habilidade para chegar aqui e convencer alguns corações, não converter, convencer alguns corações, ainda que eu tivesse, não tenho, ainda que eu tivesse a habilidade de pregar o maior sermão do mundo, ainda que se eu pregasse de tal maneira que as pessoas chamassem, por exemplo, Charles Spurgeon, que foi chamado príncipe dos pregadores, como menor do que eu, ainda que eu sei que estou apenas hipoteticamente falando, porque sei que estou distante de todos eles, mas ainda que, ou seja, o maior pregador deste mundo, sem Jesus, não passa de alguém que fala palavras ao vento. O Evangelho da Graça, ele destrona os maiores e os menores orgulhosos. O Evangelho da Graça nos coloca na dependência de Jesus e exalta Jesus. O pleno Evangelho. Ah, como é doce dizer aqui, testemunhar juntos aqui e testemunhar também aqui neste canal que Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, ele cumpriu cabalmente tudo que foi exigido para a nossa redenção. A crucificação foi eficaz, a ressurreição foi eficaz, a subida ao Pai foi eficaz e o seu retorno será eficaz. Não precisa de mais sacrifício, agora vivemos para a glória de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque em nada considero mais a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça. Eu não sei, irmãos, como nós temos vivido. Eu sei da minha vida, sei um pouco da minha esposa. Aqueles mais chegados, a gente conversa, mas muitos não sabem como está vivendo. Eu não sei como você que está me assistindo agora e cultuando comigo, eu não sei como você está vivendo. Eu não sei qual é a prioridade da sua vida. Eu não sei por que nós lutamos mais e mais nessa vida.
Se nós gastamos muito tempo trabalhando, se nós gastamos muito tempo ganhando dinheiro, se nós gastamos muito tempo investindo, compra aqui, investe ali, passa na cidade aqui, aperta lá, para ter alguma coisa a mais. Eu não sei qual é a motivação da sua vida diária, mas eu quero conclamá-lo a pensar agora. Primeiro, se a sua motivação for para aqui e para agora, eu vou afirmar para você. Eu vou até inverter a afirmação. Se a minha motivação for para aqui e para agora, eu posso até ser aplaudido por muitas pessoas, mas eu sou o mais infeliz de todos os homens. É preciso olhar para dentro e dizer: Senhor, tem alguma coisa errada com o meu coração, porque eu estou gostando mais das coisas materiais, eu estou gostando mais das coisas daqui, eu estou investindo muito mais nas coisas daqui. Enquanto que olhamos para Paulo e dizemos, ele disse: a minha vida só é vida enquanto eu tenho um propósito de Deus para aqui. É como aquele missionário que eu já relatei outras vezes, né? Mas você vai para aquele local, o outro missionário que for para lá, eles mataram. E ele disse: eu irei, porque se me matarem também é porque o meu ministério acabou, chegou o fim. É dentro desse propósito aqui. A minha vontade está debaixo da vontade de Deus. E este ato começa de dentro para fora. O motivo é cumprir cabalmente tudo aquilo que eu recebi, porque recebi do Senhor Jesus. E o que eu recebi não é para ser ovacionado, é para servir. É para servir. E de que maneira que eu faço isso? O que acontece quando eu faço isso? Eu vivo então testemunhando a graça de Deus. A graça de Deus, do Evangelho de Deus. Eu queria que você pensasse comigo sobre isso. Como tem sido a sua vida? Você que está agora aí me assistindo, como está a sua vida com Deus? O seu coração, a sua vida. Como está o seu relacionamento com o Senhor? Ah, pastor, eu não estou muito bem, não. Mas isso é muito comum para nós, homens. Muito comum. Por isso, Jesus disse: vigiai, vigiai e orai. Espero que você viva para a glória de Deus. E que você coloque como padrão na sua vida: eu quero viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Se alguma coisa está fora, que Ele me corrija. Porque no momento que Deus encerrar o propósito dEle para mim, eu não quero mais viver. Ele sabia que estava para enfrentar tribulações e cadeias e possivelmente a morte. Mas Ele diz: a única coisa que eu não quero é morrer fora do propósito de Deus. É isso que Paulo disse. Então, dentro desse pensamento, eu quero que você pense: a glória de Deus, o motivo central da minha vida. Da minha vida. Deus abençoe a sua vida, seu coração. Deus abençoe a sua família. Você que, como um líder da sua família, reuniu a sua esposa e filhos para cultuar o Senhor conosco. Você que está dentro do quadro que pode, dê o seu nome para o Diácono Rafael, para que esteja com a gente em outras programações. Você que está conosco aqui, que você também viva para a glória de Deus. Que a glória de Deus seja a motivação. E que você não pense em ter dinheiro, que você não pense em ser famoso, apenas pense em cumprir aquilo que Deus colocou para a sua vida, cabalmente. E assim, Ele será glorificado, Ele será exaltado, e haverá um contentamento no seu coração para a glória dEle. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Depois nós estaremos com o tríplice, a bênção e o tríplice amém. Convidar o Rafael depois para que nos puxe no tríplice amém, por favor. Oremos ao Senhor. Amantíssimo Deus, nós reconhecemos que em muitos momentos a motivação central da nossa vida não tem sido realmente a glória do Senhor. Quando nós, ó Pai, nos gastamos em tantas outras coisas, com muito mais força, com muito mais eficiência,
do que no estudo da Tua Palavra, do que na oração, no prazer e na comunhão da presença com os irmãos. Senhor, sabemos que é do conhecimento, é de nosso conhecimento, que muitas pessoas, depois de tanto tempo sem estar no templo, não sentem prazer e não querem estar aqui. Quero clamar por eles para que sejam reacendidos no Senhor. Também, Senhor Deus, há aqueles que querem estar e não podem. Eu quero clamar por eles também. Quero clamar por aqueles que querem e podem e vêm, para que sejam fortalecidos no Senhor, para a glória do nome do Senhor. Que a nossa vida seja toda para cumprir plenamente o nosso trabalho e o nosso ministério, a nossa carreira, a nossa missão e o nosso ministério, que recebemos do Senhor Jesus para testemunharmos o Evangelho da graça de Deus. Coloque-nos sempre em correção para que nós cumpramos isto. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Recebamos a bênção.